Olá, meus alunos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estou com saudades de vocês. Bom, a nossa aula de hoje a gente vai ver só correção e para vocês tirarem dúvidas, tá certo? Então, inicialmente a gente vai começar corrigindo a página 8 do volume 3, tá? Relacionado a plano cartesiano. Tinha mais tem página antes, tem, só que as páginas que tem anterior a essa página 8 são apenas textos, tá certo? Então, a atividade mesmo começa na página 8, na primeira questão. Nessa primeira questão, ela fala assim: identifique de cada ponto representado no plano cartesiano. Ele quer o quê? Que você identifique qual a localização do ponto A, do D, do G, do E, do F, do B, do H e do C, tá? Então, vamos começar primeiro pelo A. Deixa eu botar aqui uma linha azul. O A, sempre vocês têm que lembrar que primeiro vem o X e depois o Y, tá? Então, nesse A aqui, ó. Deixa eu botar aqui outra cor. Ó, o A. Quem é o X do A? É o 3, ó. Então, é 3. E qual é o Y do A? 3 também. Então, é 3 e 3, tá? Do ponto C é quem? O X é quem? É o 13, ó. Então, é 13. E quem é o Y do C? Vamos ver? É o 3. Então, é 13 e 3, tá? A localização do C. Vamos ver do H. Do H, deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. Gente, isso aqui é um 3, tá? Do H é quem? O X é quem? É 17. Então, é 17 e o 6. Então, é 17 e 6, a localização do H. E do D? Do D é quem? Não tem X, né? Então, aqui é como se fosse o 0 e o 7. E o do G? O G é o 5, ó. O X é 5. E o Y é 8. Então, é 5 e 8. Tá? Deixa eu só apagar essas partes aqui, ó. Pra não ficar confuso. Vou ficar muita coisa aqui, muita informação. Vamos ver o do B. O do B é quem? O X é 13, ó. E o Y? O Y é 9. Então, é 13 e 9. Vamos ver agora do E. O do E é 8, ó. 8. O X é 8. E o Y? O Y é 11. E o do F? O do F é 8 também, ó. E o Y é 10. Tá? Então, esses são os pontos do nosso planozinho cartesiano, que está se pedindo nessa questão. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão pede para vocês representar esses pontos, ao contrário da primeira, representar esses pontos no plano cartesiano. Aqui, infelizmente, no livro da tia já está respondido, tá? E mesmo que eu passasse por cima, eu não ia conseguir desenhar as letras. Então, tá aqui, ó. O ponto A, tá aqui o X, ó. 3 e 5. O ponto B, tá aqui, ó. 5 e 5. O ponto C, tá aqui, ó. 6 e 4. O ponto D, tá aqui, ó. 5 e 3. O ponto E, tá aqui, ó. 3 e 3. E o ponto F, tá aqui, ó. 2 e 4. Ok? Quando a gente coloca esses pontinhos todinhos, quando ele pergunta pra vocês qual polígono, aí fica assim, tia, como é que eu vou saber qual polígono, tia? Eu não tô entendendo nada. O que acontece? Vocês fazem a ligação de uma vértice até outra, ou de um ponto até o outro ponto, tá? Aqui, por exemplo, ó,
Deixa eu colocar aqui outra cor. Azul, preto. Ó, tá aqui. Os pontos ficaram no plano. Eu só faço a ligação. Do A pro B, do B pro C, do C pro D. Aqui, ó. Só faço ligar os pontos que eu já coloquei no meu plano cartesiano. Essa figura aqui se chama como? Tem quantos lados? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente sabe que um polígono de 6 lados se chama como? Hexágono. Tá? Então, isso a gente já sabe. Um hexágono, por quê? Porque tem 6 lados. Vamos agora para a nossa terceira questão. Os pontos M, N, O e P são vértices de um quadrilátero. O que são quadriláteros? São figuras que apresentam 4 lados, tá? Ele está pedindo para vocês representar esses pontos no plano cartesiano. Então, vai ser a mesma coisa, ó. A gente vai colocar esses pontos, ó. O ponto M é o quê? É 2, 5. Aqui. O ponto N é o ponto 5 e 5. O ponto O é o ponto 3 e 1. E o ponto P é o ponto 1 e 3. Qualquer coisa, para não ficar isso no plano cartesiano de vocês, vocês podem fazer isso aqui de caneta, ó. Vamos fingir que essa azul aqui é a nossa caneta. E esse preto foi lápis, tá? Aí eu marco aqui, ó. Aqui meu ponto M. Aqui meu ponto N. Ponto O. E o ponto P, tá? Depois que eu marquei isso, eu vou fazer o quê, tia? A gente apaga essa parte preta. Pra ficar mais bonitinho o nosso plano, ó. Tá? Pode também ser assim. Que depois que a gente fizer isso, vai ficar só os nossos pontinhos já localizados. Que a gente vai conseguir ligar e ficar algo mais nítido, ó. Ligando o P ao M, ligando o M ao N, o N ao O e o O ao P. Tá aqui. Formei meu quadrilátero. Isso é um quadrilátero? É. Tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. Tá aí, meu quadrilátero. Qualquer figura que tenha 4 lados se chama como quadriláteros, tá? Então tá aqui. Vamos agora fazer a nossa quarta questão. Quarta questão da página 9, tá? Em um plano de coordenadas cartesianas, um triângulo tem seus vértices, representado pelos seguintes pontos: P, 3, 3, Q, 13, 9 e R, 13, 3. Faça um desenho em seu caderno para descobrir como podemos classificar o triângulo PQR de acordo com as medidas dos lados e as medidas dos ângulos. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente tem que fazer um desenho, ok? Então, essa daqui vamos encontrar aqui no nosso plano, ó. X aqui, Y, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu pintar aqui. Vamos lá. O ponto P vai estar onde? Vai estar no 3. 3, né? É bem aqui, ó. O ponto Q vai estar onde? Vai estar na posição 13 e 9. Vamos ver onde é que está o 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aqui. 13 e 9. E o 9 aqui vai estar onde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lá no último. Então, é bem aqui, ó. O ponto Q. E o ponto R? Tá no 13 também, ó. 13. Só que tá no 3, ó. Então, é bem aqui.
Ó. Agora vamos tirar só a partezinha preta para ficar melhor de identificar, tá? O ponto R. Vou tirar esses pontinhos aqui. Ficou estranho. Enfim, vai ficar assim mesmo, gente. Vamos fazer a ligação. Pronto. Isso aqui se chama como? Triângulo e escaleno, ok? E a quinta questão? A quinta questão... Essa daqui é a quarta, tá? A quinta questão... Deixa eu apagar aqui. Se vocês estiverem copiando ou corrigindo ainda, não tenha pressa, pausem o vídeo, tá? Podem fazer com calma. Podem fazer com calma, tá? Vou apagar aqui de novo. A quinta, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, gente. Um plano mais bonitinho. Pronto. Ele quer que desenhe um plano. E já se sabe que se forma um paralelograma, tá? Os pontos que tem aqui na quinta questão é o quê? O A, que é 0, 0, que fica localizado aqui já, ó. O A, tá? O B é 2 e 3. Então, vamos lá. Aqui 0. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. O B é 2, 3. Então, aqui o 2 e o 3. É bem aqui. Pronto. O ponto B é bem aí. E o ponto C fica onde? No 5. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui, gente, é o 0, viu? No A não tem ponto. Começa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O 5, 3. Então, é 5 e 3. Que é o C. Para formar um paralelograma, qual outro ponto que eu preciso encontrar aqui, ligar, fazer uma ligação, para que fique um paralelograma? Olha como é que é a figura, ó. Vamos ligar aqui o que a gente já tem. É assim, ó. Então, seguindo a lógica dessa figura, aqui também precisa ser deitadozinho, ó. Então, ela vem bater nesse ponto aqui. Ó, aqui, meu paralelograma. Aqui, meu ponto D, então, quem é meu ponto D? O ponto D tá bem aí. Então, ele é... O D é 3 e 0. Por quê? Porque ele tá aqui no ponto 3, ó. Ele tá deitadinho no ponto 3. Quando acontece isso, nosso Y fica 0, tá? Vamos para a sexta questão. Sexta questão. Os pontos A, que é 0 e 1, e o C, que são 4 e 5. São extremidades de uma das diagonais de um quadrado, ok? Diagonal é quando corta uma figura de uma extremidade à outra. Represente no plano cartesiano os outros versos de um quadrado. Então, no livro de vocês, já tem isso daqui. A tia vai apagar isso daqui, porque senão não vai caber, tá? Então, no livro de vocês, já tem isso aqui, ó. Opa, isso aqui é um Y, gente. Parece 2x, pera. Ó. Vai ter aqui no A, que vai estar... já vai estar aqui, bem aqui, ó. A. E o ponto dele vai estar no 4, ó. 1, 2, 3, 4. Ele vai estar no 4. 5. 2, 3, 4, 5. Então, ele vai estar bem aqui, o ponto... O ponto C. Tá? E ele disse
que isso aqui é uma diagonal do nosso quadrilátero, tá? Então, tá aqui. Vou botar aqui de vermelho, ó. Então, ele já deu isso aqui pra vocês. Se eu falo pra vocês que isso vai de uma extremidade à outra do nosso quadrado, como eu poderia representar o quadrado aqui? Poderia representar assim, ó. Isso aqui tem que estar no centro, gente. Tem que estar no meio, tem que estar de uma extremidade para a outra do nosso quadrado. Então, nosso quadrado, isso aqui tem que estar dentro do nosso quadrado, tá? Então, nosso quadrado pode ser representado assim, ó. Só para eu conseguir ligar. Tá aqui. Perdão. Uma coisa torta. Pronto. Então, aqui, depois que a gente desenhou, vamos saber onde é que tá essas duas pontinhas do nosso quadrado. Vai estar como? O B. Vamos supor que aqui em cima se chame B. O B. Aqui o B. O B, ele tá localizado em qual ponto? Tá no 5, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá no 5, 0. O meu B é quem? 0, 5, perdão. Que tá no Y, tá? Fosse 5, 0 se estivesse no X. E o D? O D tá bem aqui. O D, ele tá localizado aonde? No 1, 2, 3, 4. Então, o X do D é 4. E o Y é quem? O Y é 1. Tá? Então, tá aqui os pontos. Poderia também, gente, aqui ser trocado. Vocês poderiam ter colocado o B aqui, ó. E o D aqui, tá? Não tem problema. Mas o importante é que apareça esses pontos. Poderia ter sido B aqui e poderia ter sido D aqui, tá? Mas o importante é que vocês encontrem esses dois pares de pontos que formam um quadrado, ok? Na questão B, no item B, fala assim, considerando cada quadradinho da malha como unidade da área de unidades, qual é a área do quadrado ABCD? Então, ele quer saber qual é a área, meu Deus, qual é a área desse quadrado, tá? A gente poderia fazer o quê? A gente só descobre aqui um lado. Se vocês quiserem contar os quadradozinhos, como a tia tá sem quadradinho, vamos botar aqui o quadradinho, pronto. Facilita aqui a vida de vocês. Tem um quadradinho assim por... Oh, Deus. Ó. Então, tá assim. Um quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos. Pronto. Para eu calcular a área aqui, primeiramente eu preciso contar quantos quadradinhos tem de um lado. Se tiver aqui 4 quadradinhos desse lado, tem 4 aqui, tem 4 embaixo, tem 4 aqui também, tá? Porque se refere a um quadrado. No quadrado, todos os lados são iguais. Aqui tem quantos quadradinhos? Tem 1, 2, 3, 4. Então, para eu calcular a área do quadrado, eu faço o quê? 4 vezes 4. Porque é largura vezes comprimento, mas eu sei que todos os lados do quadrado é igual. Se eu encontrei um, eu já sei que o outro lado também é 4. Se fosse 6, o outro lado também era 6, tá? Não tem como ser 4 e 6, ou 4 e 8, 4 e 5, não pode. Porque um quadrado, todos os lados são iguais. E para calcular o quadrado, a gente faz largura vezes comprimento, ou a gente pega um dos lados e coloca ao quadrado, tá? Poderia fazer assim, como também poderia ter feito assim, ó. Que seria a mesma coisa, 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4 é igual a quanto? 16 e 16. Que seria o quê? U ponto A e U ponto A. Por que esse U ponto A, tia? Que é a unidade de área, tá? É só pra gente dizer que isso aqui é a unidade de área, que a gente tá calculando quem? A área. Tá bom? Vamos agora continuar a questão 7. A questão 7 fala o seguinte. Os pontos P, 11 e 9 é o Q e o R são vestes de um retângulo PQRS. Então, o que é que significa isso? Que esse polígono, ele tem quantos pontos? Tem 4 pontos, mas ele só deu 3 para vocês. Ele quer que você descubra o quarto ponto, tá? Gente, uma dica. Primeiramente, coloquem esses pontos no plano cartesiano. Quando vocês colocarem, aqui infelizmente já vai estar assim, tá? O livro da tia. Vocês já vão ter esse formatozinho aqui, ó, tá? E eu sei que para eu completar esse formatozinho aqui,
eu preciso só o quê? Colocar algum ponto aqui para fechar o meu retângulo, ó. Tá? Então, quando eu coloco, eu consigo fechar o meu retângulo. Então, meu ponto S aqui fica localizado aonde? O S fica no 11, 1. O S é 11 e 1, tá? Sempre quando acontecer essas coisas, coloquem primeiros pontos no plano cartesiano. Se vocês... Ouça também a outra dica da tia, que vocês podem fazer essas ligações aqui, ó, que eu sei que vocês fazem, ó, que facilita. De lápis e marcar os pontos de caneta, para quando vocês apagarem, ficar só os pontinhos para fazerem melhor os desenhos dos polígonos, ok? Aí vamos para B. Qual o perímetro desse retângulo, considerando o lado do quadradinho da malha como unidade de comprimento? Como assim, tia? Não entendi, não. Pera aí. Vamos primeiro descobrir quanto vale cada ladinho daqui. Aqui já é diferente, tá? O retângulo não é igual ao quadrado. O quadrado, se a gente descobrisse um lado, a gente já sabia de todos os lados. O retângulo é diferente, tá? Então, vamos calcular aqui. Essa parte aqui vale quanto? Aqui não termina no 18 e não começa no 11? Então, a gente faz assim, ó. 18 menos 11. Quanto é 18 menos 11? É igual a 7. Se é 7 aqui, também vai ser 7 aqui. Por que vai ser 7 aqui em cima? Porque esses dois lados são iguais. E eles estão no mesmo ponto, ó. Mesmo ponto, tá? Vamos ver agora do lado, na lateral. Na lateral, ele vai do 9. O último númerozinho que ele termina é aqui no 9, ó. Então, vai ser 9 menos onde ele começa. E onde é que ele começa? Ele começa no 1. Então, é 9 menos 1, que é igual a 8. Então, esse lado é 8 e esse lado também é 8, porque esse outro lado aqui, é igual a esse, ok? Então, tá aqui. Para a gente calcular o perímetro, o que seria perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. A gente viu isso bem lá no comecinho do ano, tá? Então, para eu saber quanto vale o perímetro disso aqui, eu vou precisar somar todos os lados. Deixa eu apagar aqui, tá? Pra ficar mais bonitinho visualmente. Que seria quem? 8, mais 7 e mais 7. Se vocês quisessem também somar primeiro com 7, ó, não tem importância, tá? Poderia ser assim. Porque como se trata de adição, não tem problema a ordem dos fatores, ok? O resultado disso daqui daria quanto? 8 mais 8 é igual a 16. 16 mais 14 vai ser igual a 30. Não, 30. Aqui 8, 8, 16. Vale, meu Deus. 16 e 7 mais 7 igual a 14. Quando eu somo esses dois, dá 30. Ok? Então, gente, para o vídeo não ficar tão extenso, a nossa correção acaba aqui. Se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem, que a tia quer entrar no conteúdo novo, mas eu preciso saber se vocês estão com dúvida em relação ao plano cartesiano, se existe alguma coisa que ficou pendente, tá? Se caso tiver ficado, por favor, perguntem, para que possamos prosseguir na próxima aula com o capítulo 9, que se chama Operações com Números Racionais, ok? Então, por favor, se tiverem dúvida, perguntem.